Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Desde 1985 nos microfones, referência na profissão, comentarista de mão cheia, profissional que não tem medo de arriscar, profundo entendedor de futebol. Hoje aqui com a gente, Nando Gross. Tudo bom, Nando? Nando Gross, que atualmente é comentarista da Rádio ABC de Novo Hamburgo. Boa tarde, Nando. Que prazer em te ter aqui. Opa, boa tarde, Cassiano. Tudo bem? Alô, galera aí, tudo certo? Prazer é todo meu, cara. Estou à tua disposição e muito obrigado pelo convite. E para início de conversa, Nando, como você parou na comunicação? Era sonho de criança? Foram oportunidades surgindo? Dá uma passada por essas mais de 3 décadas. Então, Cassiano, eu comecei muito cedo a me apaixonar pelo rádio, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Tem 2 paixões na minha vida, que são a música, que eu comecei muito cedo também a estudar. Sou músico profissional, vivi disso durante muitos anos, né? E durante muitos anos também, mais de 20 anos, eu fazia as 2 coisas, né? Eu tocava na noite e ao mesmo tempo trabalhava com comunicação. Mas o rádio veio uma paixão desde pequenininho, desde muito cedo, desde muito criança. Minha bisavó, vó Júlia, né? Ela já tinha me deixado, né, grega, né? Já tinha me deixado um radinho de pilha quando eu era criança ainda lá numa espécie de testamento informal, né? O radinho de pilha fica por dando porque eu era conhecido por... Né, as pessoas estavam num lugar, já sabiam que eu estava chegando, porque viam um radinho antes, né? Muito antes do fone, dessa coisa toda, né? Aquele radinho de pilha que a gente botava no ouvido, ainda só em AM, né? Eu me criei fazendo isso. E daí veio a minha paixão pelo rádio e ficava em casa brincando de fazer programas de rádio, pegava jornais e lia os jornais como se fosse fazer um noticiário, né? Eu fui fazendo isso durante muito tempo. Minha primeira experiência mesmo... assim, profissional, entre aspas, né? 79 eu estava no cursinho no IPV, Instituto Pré-Vestibular, em Porto Alegre, e naquele momento ali se teve a ideia de se lançar um jornal chamado Opinião Jovem. E eu e o Marcelo Fernandes ficamos à frente desse projeto e se fez o jornal Opinião Jovem, que foi muito legal, durou uns 2 ou 3 anos. A gente no ano seguinte seguiu fazendo e ali eu comecei. E aí pintaram oportunidades para fazer jornais de sindicatos. Eu fiz o Marreta, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, né? Um jornal histórico. Depois a equipe que fez a primeira edição, inclusive foi recebida na Assembleia, foi homenageada, foi muito legal, né? E participei de jornais aqui, jornais ali, até que em 1985, através desse meu amigo Marcelo Fernandes, né, eu recebo o convite. Ele é sobrinho do Pedro Ernesto, e o Pedro estava montando uma equipe na Bandeirantes, ainda difusora, né? Tava na época de mudar o nome para Bandeirantes, mas ainda era difusora, e ali o Pedro montou uma equipe terceirizada, né? Que eram ele mais 2 sócios, e o Marcelo me levou. Eu comecei ali como produtor, 1º de setembro de 1985. Bom, e aí de lá para cá não parei mais. Pois é, de lá para cá vem uma grande história. E você, quando estava na Rádio Gaúcha, apresentava programas, comentava jornadas, cresceu tanto que se tornou o comentarista número 1 de um canhão de audiência. O que te levou em 2014 a sair disso tudo e buscar um desafio diferente? Olha só, Cassiano, esse negócio de carreira, né? A gente faz escolhas de acordo muito com a visão pessoal de cada um, né? Eu sempre fui um cara focado na carreira, mas muito focado também na minha vida privada, em não ser um cara 100% só vida profissional e cuidar de outras coisas que eu também gosto, que me dão prazer, né? De ser um pouco assim, uma espécie de outsider, né? Um cara que consiga fazer as coisas independente de estar ou não numa empresa, né? Eu comecei lá na Bandeirantes, como eu te falei, até 90 a Bandeirantes manteve uma equipe de esportes, e aí aquela equipe acabou. Eu fiquei trabalhando na Rádio Guaíba um tempo, no Guaíba Correio do Povo Rural,
sim, rural, né? Eu trabalho em qualquer área, sou formado em comunicação e jornalismo, né? Diplomado. E aí fui contratado pela Rádio Gaúcha, entrei no departamento de jornalismo, fazendo eleições naquela época, naquela eleição que o segundo turno foi Colares contra Marquesan, ganhou o seu Colares, e depois eu passei para o departamento de esportes. Eu saí da RBS pela primeira vez, tá, em 1995, quando a Bandeirantes retoma a equipe de esportes e eu vou lá e remonto com aquela turma a equipe de esportes, né, que durou 6 meses, a Band demitiu todo mundo depois. Eu, Cláudio Cabral, Marco Antônio Pereira, Mário Lima, João Garcia, uma galera. E Paulo Mesquita. Só que a gente, e hoje tem o futebol da Bandeirantes por causa desse bando de loucos que não deixou fechar essa equipe. Leonardo Meneghetti estava junto, né? Sabe bem dessa história que eu estou falando, né? Esses loucos ficaram lá, nós falimos sem dinheiro, mas alugamos espaço da Bandeirantes e ficamos e conseguimos manter aquela equipe de pé. Bom, enfim, eu criei o Atualidades Esportivas, daquela revolução que foi aquele programa com música, né, com uma forma de apresentar diferente, não mais lida e sim ancorada, né, com um âncora, fazendo perguntas aos repórteres dos estádios, enfim, tudo isso mudou. E o Atualidades Esportivas, esse programa que a gente criou, horário das 11 da manhã, não tinha esporte em Porto Alegre às 11 da manhã no rádio, e foi o Atualidades Esportivas que criou esse horário, né, comigo apresentando. E a partir disso, enfim, chamou a atenção, a Gaúcha me contrata em 2001, eu volto para a Rádio Gaúcha, e sim, eu cresci na Rádio Gaúcha, foi um grande prazer, um canhão de audiência. O que me levou a sair da Gaúcha talvez seja assim que eu senti que me foi imposto uma espécie de limitação, posso estar enganado, mas eu senti que eu não tinha muito para onde correr. 6 meses antes, não é 6 meses antes, janeiro, eu saí de lá em abril, então em janeiro, tá, eu estava há mais de 10 anos participando do TV Com Esportes. E simplesmente eu recebo um telefonema em férias, né, para dizer que eu estava fora do bate-bola, na TV Com Esportes. TV Com Esportes era outro programa. Na TV Com, o bate-bola aos domingos à noite, é isso, né? E aí me ligam para dizer que eu não fazia mais parte, assim, tipo, me demitiram por telefone. Pô, a RBS fazia isso comigo, cara. Sabe? Pô, não era a empresa que eu estava acostumado. O que está acontecendo? Alguma coisa mudou, né? Por telefone, demitir o sujeito e tal, tá bem, né? Mas eu estava na Rádio Gaúcha, meu principal trabalho sempre foi a Rádio Gaúcha e tal, né? Mas, e aí eu tentei, assim, participar um pouco mais, enfim, surgiu uma proposta muito boa financeiramente, e não só financeiramente, uma proposta também de poder pensar, colocar em prática as minhas ideias e tal, e eu fui. Cara, e assim, ó, foi um projeto muito legal, né? Muito legal. Uma pena que foi interrompido aí por essa invasão ideológica de política e tal, né? E aí a Rádio Guaíba decidiu se tornar uma rádio, né, para uso, para fins políticos, para fazer militância, enfim, e deixou um pouco de lado, totalmente de lado, a ideia de ser uma rádio news, uma rádio independente, como sempre foi desde a sua criação, e daí não teve como eu ficar. E ali sim eu saio e olho para trás e digo, puxa, esse foi um projeto que era legal e foi interrompido. Mas na Gaúcha eu olho para trás e vejo tudo que ficou, né? A linguagem que eu usava, que uma vez fizeram reunião comigo para dizer que eu tinha que parar com o 4-3-3, 4-2-3-1, que ninguém entendia isso e blá blá blá, e eu disse, não, deixa, eu vou falar, o pessoal vai entender e tal, e hoje eu vejo todo mundo usando com naturalidade. A música era um drama quando eu estava na Gaúcha, teve reuniões para dizer, Nando, não dá para usar, a Gaúcha só usa a música se a música for notícia, caso contrário ela não usa, e tarará, tarará, tarará. Hoje eu vejo que todo mundo usa a música, então eu olho para trás na Gaúcha, na linguagem mais solta, né, não tão hermética, eu vejo que tem eu deixei um legado, eu deixei alguma coisa lá, mas infelizmente, né, na Guaíba eu olho para trás e só lamento, né, que foi um projeto interrompido, né? Mas saí da Gaúcha porque naquele momento tinha que sair, foi uma decisão e pronto, né? A gente vira a página e segue em frente. Mas é uma grande rádio, eu só tenho elogios a fazer à Rádio Gaúcha. Sem dúvida, você deixou um legado muito bacana lá, e lembro do último programa que você apresentou, um Hoje nos Esportes, que tu encerra o programa, dá tchau e a princípio tudo normal, vida que segue, no dia seguinte estaria lá de novo,
e horas depois surge a informação que você tinha saído da rádio e no dia seguinte o Carlos Guimarães e o Lucianinho já assumem o Hoje, aí o Carlos pouco tempo depois também sai e o Lucianinho toca com o Maurício onde está até hoje. E você fala dessa questão de tática e linguagem, é a próxima questão que eu tenho para te fazer. Dentro deste sucesso que você fazia na Gaúcha, se destacava as análises táticas e a linguagem clara com o público. Fale sobre esse teu jeito de enxergar o futebol. Então, análise tática, eu comecei a ver que, por estar sempre muito ligado em redes sociais, enfim, né, e por acompanhar, né, eu sou um cara que, eu vou fazer 60 anos em maio, mas eu sou um cara conectado, eu tenho uma filha de 16, né, então eu gosto de entender o que essa rapaziada que está ouvindo futebol, enfim, porque no futebol, as pessoas que ouvem rádio, a gente sabe que o Rádio News, ele é um rádio que pega pessoal de mais de 40, mais de 50 anos, mas no futebol vem todo mundo, né? Vem todo mundo ouvir futebol, gurizada, adolescente, né? Mais velhos, jovens, enfim. E tinha uma demanda disso, a galera começou a se interessar porque os técnicos estavam estudando mais, as entrevistas falavam nessas coisas, né? O pessoal começa a jogar os programas da FIFA de PlayStation, de jogos, né? Eu não sei como é que são os nomes, eu não jogo, mas tudo ali tem modelos táticos. Eu fiz curso de treinador, eu sou treinador profissional, fiz 2 cursos extras ainda de futebol, especialização, e fui estudar futebol para ser comentarista, né? Então eu não acho legal a gente falar uma linguagem que ninguém entende, tipo um médico fala de um jeito que ninguém entender na televisão, no rádio, ou um economista falar um economês, né? Um advogado falar um juridiquês, não adianta nada. O cara tem que dominar o assunto, tá? E saber traduzir esse assunto, e era isso que eu tentava sempre fazer, né? Analisar taticamente, explicar, olha, são 2 linhas de 4, que é assim, ou é um 4-2-3-1 com fulano aqui, ciclano ali, dá assim, assado, e ia colocando, né, para as pessoas. E sobre comentar futebol, sempre eu tenho um conceito assim na hora de comentar um jogo de futebol. Minha primeira obrigação, eu parto do princípio que eu tenho que explicar o jogo. E explicar o jogo é mais importante do que a minha opinião naquele momento. Então, primeiro eu explico o jogo, né? O que está acontecendo, quem está melhor do que quem, como é que as equipes estão formadas, desenhadas dentro de campo, e depois eu começo a dizer quem está levando vantagem, por que lado está levando vantagem. E aí tu vai esmiuçando o jogador que está melhor, o outro que não está bem, o setor que ficou mal, né? O que deu certo, o que não deu certo. Aí vem as trocas dos treinadores. Primeira coisa, identificar o que o treinador pretende com a troca, e depois tu dá a tua opinião, olha, eu não faria essa troca, ou eu faria. E depois de alguns minutos tu vai dizer, a troca deu certo ou não deu certo, piorou ou melhorou. Enfim, os fatos sempre terão que ser mais importantes do que as teses, né? Essa sempre será a minha maneira de ver futebol e comentar futebol. E esse teu conceito de comentar um jogo eu acho ideal, porque a gente precisa partir de um princípio de que quem está ouvindo o jogo no rádio possivelmente não esteja com as imagens dele. Então, eu pelo menos, quando eu escuto um jogo no rádio, por vezes eu tenho essa dificuldade, não só dentro do jogo, como alguém que fala de uma partida, de comentar algo que aconteceu sem contextualizar. Era o jogo tal, as equipes estavam assim, com tais escalações, com tal formação, determinado jogador foi expulso, porque daí assim eu vou entender partindo do que aconteceu, o que se compreendeu daqueles fatos. Então eu acho que é por aí mesmo, que o torcedor, cada um tem a sua opinião do jogo em si. O comentarista dar a sua vai ser mais uma, mas a função do comentarista é clarear a mente do ouvinte, do espectador, do que está acontecendo na partida. E, Nando, o desafio de conduzir papéis importantes na Rádio Guaíba, uma rádio histórica do Rio Grande do Sul, tu até já falou sobre isso na resposta anterior, mas em uma direção diferente daquela rádio que foi referência há décadas atrás, houve a venda, houve essa questão de que, na sua opinião, existe um direcionamento
político. Então a saída foi por causa disso. Então, Cassiano, essa pergunta meio que falei antes, né? O desafio foi muito legal, de estar à frente de um projeto como a Rádio Guaíba, uma rádio histórica, né? E foi assim muito, muito bacana, porque a gente sente na Guaíba, ou sentia naquela época, né? Hoje a Guaíba conseguiu até acabar com isso, mas o público que, por exemplo, que não estava querendo ouvir a Rádio Gaúcha, ele sentia na Guaíba a obrigação de competir. Então, se a Gaúcha ia a um determinado evento com um repórter ou com alguém, mandava a equipe e a Guaíba não mandava, a gente era muito cobrado. Coisa que não acontece com outros veículos. A obrigação era muito grande de a Guaíba ser a concorrente, né, da Rádio Gaúcha. E a gente fazia o possível para não só pensar nisso, mas pensar em trazer ela para a atualidade, porque o meu desafio era o seguinte: eu cheguei lá e todo mundo falava: Guaíba, a rádio do meu avô sempre ouvia lá sentado em tal lugar, lá no interior, não sei o quê. Minha tia ouvia, mas só que tá Itu, meu. E ninguém mais ouvia, entendeu? Eram os outros que ouviam. E eu precisava trazer essa gente para dizer: olha, não é só uma rádio histórica, ela é uma rádio presente, viu? Ela não é um museu de comunicação, ela existe, né? E esse foi o grande desafio. E, bom, porque eu saí, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Foram questões políticas, né? Eu sou jornalista, né? Independente de ideologia política, isso, aquilo, eu num veículo de comunicação, minha ideologia sempre será o jornalismo, né? Sempre será o respeito ao jornalismo, né? A todos os lados poderem se manifestar, enfim, em defesa da democracia, da liberdade, essas coisas básicas assim que a gente trabalha, independente de lado político, né? Isso não pode invadir. E aí a empresa tomou um lado político, né? E aí complicou muito, porque tu tinha que seguir uma determinada linha, tu tinha que censurar pessoas, né? E foi muito complicado. O processo de ruptura, de saída foi muito ruim, né? Eu me senti muito desrespeitado pelas coisas que eram pedidas para que eu fizesse e que, é claro, eu me recusava a fazer, né? Mas foi um momento ruim da saída, mas até esse momento foi legal, né? Teve a TV, teve o jornal, foi legal. Mas é uma pena, né? É uma pena que a gente vê, né, jogada fora assim, uma tradição tão grande de uma emissora tão importante, né, como já foi a Rádio Guaíba, e hoje está uma rádio absolutamente secundária, né? Uma rádio que, independente de audiência, que já é pouca, mas que não tem relevância, né? Tu não vê as pessoas comentarem, né, o que aparece por lá, a não ser quando aparece um absurdo, né, que não são poucas vezes, né, que tem acontecido, né? Mas o meu desafio pessoal, poxa, foi muito legal, eu só tenho elogios, fui bem tratado até o momento da saída, até a política invadir, né? Foi tudo muito bem, né? É uma pena que o projeto foi interrompido, isso me dá um olho para trás, puxa, como podia ter sido legal, mas vida que segue. Vida que segue. E uma questão que eu sempre faço aos comunicadores que vêm aqui no programa de Carrinho é sobre o momento atual do jornalismo, com os meios tradicionais e os independentes. Na sua opinião, o rádio é um veículo que sempre ficará em alta? Olha, Cassiano, a palavra sempre é uma palavra perigosa, né? Mas que até hoje, tudo que se vê, os veículos que chegam e as novidades de comunicação que chegam, elas somente ajudam a potencializar o rádio, isso é uma verdade, né? O rádio vem sendo cada vez mais potencializado, isso acontece com a internet. Tu não tem mais hoje a necessidade da onda curta para tentar ouvir uma rádio distante. Hoje tu bota no aplicativo e tu consegue ouvir em qualquer lugar do mundo a rádio que tu gosta, ou que tu quiser ouvir, né? Isso eu acho que foi muito legal. Agora os veículos de rádio vão ter que entender que eles não são mais uma plataforma única, né? O rádio que não entender que ele tem que estar na sua frequência, ou em AM, ou em FM, né? Mas tem que estar também nas redes sociais, tem que estar no YouTube, tem que estar no Facebook, né? Ele tem que estar ativamente interagindo com seus ouvintes através do Twitter, né? Um rádio que não perceber que ele hoje não é só mais uma plataforma de bota ali e fala, né? Ele tende a ficar para trás, né? Então a modernidade chegou para o rádio se engajar a ela e potencializar. Agora, quem não se engajar vai ficar para trás, e aí certamente vai ficar defasado nessa história toda. Estamos conversando com Nando Gross, comentarista de futebol, hoje na Rádio ABC de Novo Hamburgo.
muita história tem o Nando, já passou pela Bandeirantes, pela Guaíba, pela Gaúcha, desde 1985 na profissão. E ano passado você ingressou em um novo projeto e com gente da melhor qualidade na Rádio ABC, empresa também de tradição e que retomou um protagonismo aqui na região. Fale sobre isso, está sendo bacana e prazeroso? O projeto na ABC é uma coisa muito legal, diferente de tudo que eu tinha feito até então. Primeiro, porque a ABC FM, essa nova ABC FM, é uma rádio, ela não é uma rádio news, ela é uma rádio de música, né? E que mescla o news pela manhã. Então ela tem jornalismo a partir das 6 da manhã, jornalismo geral, até a 1 da tarde. E depois ela é uma rádio musical que interage durante a hora de toda na hora cheia sempre, né, com informações. E passou a acompanhar futebol. Eu fui para lá com a ideia de fazer um comentário quando eu procurei João Paulo Guzmão. O João Paulo me perguntou se eu gostaria de fazer um programa. Ele levou para o grupo, a gente combinou e a gente começou o programa das 11 horas, o 103 Esportes, que é o embrião de tudo. Começou em 1º de fevereiro de 2021. Ali a gente decidiu, vamos fazer futebol. E vamos fazer futebol, né, já que a ABC entra em Porto Alegre muito bem, 103.3 FM, tá nos aplicativos, né? Vamos fazer futebol, acompanhar o Novo Hamburgo, mas acompanhar a paixão dos gaúchos, que é a dupla Grenal. E a gente começou, então, eu não só fui para um projeto novo, mas como eu posso dizer que eu ajudei a criar um projeto novo, né? Isso me orgulha muito, né? Porque não existia esse projeto. A antiga ABC no AM fazia futebol do Novo Hamburgo, né? Mas não fazia a dupla Grenal, e no FM até então não fazia. Então, a nova ABC FM, 103.3 FM, ela começa o futebol comigo, né? E eu, João Paulo, Wesley, o Anderson, Dilke, né? Daniel Oliveira, o nosso narrador, agora se integrou já há um bom tempo, há mais de ano aí também, coisa mais querida, deu um ganho danado, a Débora de Oliveira. Lá está o Cláudio Brito também, a gente tem o Daniel Félix como narrador, o Ângelo Afonso. Então é um projeto legal, Marcelo Salzano, é um projeto muito legal que começou pequenininho, está agregando gente, né? E que se transforma em uma nova opção. A gente tem uma maneira diferente, já que a gente não tem a obrigação de uma rádio news, né? De estar o tempo todo falando isso, aquilo, a gente pode fazer um trabalho de análise legal, bem transmitido e tal, mas sem, às vezes, ter que fazer aquela cobertura de 400 horas por causa de um jogo de futebol. Então é uma experiência muito boa, estou adorando fazer, e o ambiente lá é realmente maravilhoso. Que legal, fica o convite aí para quem ainda não escutou a nova ABC, dar uma conferida, especialmente nas jornadas esportivas, no programa do Nando às 11 horas da manhã, bem bacana, bem legal aí, que o Rio Grande do Sul ganha mais uma opção, não é, Nando? Que a variedade de alternativas é um diferencial e só quem ganha é o ouvinte. Ano passado, Nando, no Grenal do Brasileirão, em novembro, você ficou muito chateado com a postura da SEG em relação ao credenciamento de profissionais para o Clássico, não permitindo a presença de profissionais da ABC. O que você entende que aconteceu naquele momento e foi resolvido isso? Esse é um assunto que eu fiquei chateado, sim, realmente, fiquei chateado. Não imaginei, porque lá estavam 3 pessoas, 2 delas meus amigos pessoais e uma pessoa que eu conheço, mas não é meu amigo, mas que eu conheço, e não via nenhum motivo para fazerem aquilo, né? O Pedro Ernesto, o Rogério Amaral e o Alex Bagé, não via nenhum motivo para... Não é que eles vetaram a mim, eles vetaram o Grupo Sinos, a Rádio ABC, de transmitir no Beira-Rio, né? Isso é uma alegação esdrúxula de que não teria lugar e que a assiduidade, quem ia sempre a todos os jogos, é que teria prioridade. Nós íamos a todos os jogos. Tinha uma pandemia antes. Desde que a pandemia autorizou as rádios a irem, nós fomos a todos. Nós estávamos sempre no mesmo lugar. Chega o Grenal, não tinha lugar para nós. Qual é a lógica, Cassiano? Se tu está naquele lugar, sempre tem lugar, num jogo mais importante não tem lugar, é porque alguém que não ia nos outros foi. E aquele lugar foi dado a essas pessoas. É simples o raciocínio. Então o argumento caía, não ficava em pé. E não recebi nenhuma explicação. Eu fiquei sabendo disso pelas entrevistas que eles deram, porque eu pedi explicações, ninguém me respondeu. Eu liguei para o Rogério Amaral, disse que não sabia de nada, né?
O Alex Bagé levou pro lado pessoal, né? Porque me dá o direito de protestar, pelo menos, né? Eu pago a SEG desde 85. E aí eu protestei, o que está acontecendo? Por que eu não posso transmitir? Tem 5 rádios em FM transmitindo, gostem eles ou não, né? Ah, não é de Porto Alegre. Sim, eu concorro segundo o Ibope com as rádios de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, na região do Ibope, né? Então, não adianta, não é eles que decidem, né, quem é ou não é de Porto Alegre, né? A minha concorrência está em Porto Alegre, os clientes, os patrocinadores são os mesmos. 4 são autorizadas e uma só não é, sendo que as rádios que eles trabalham estão autorizadas, quer dizer, uma coisa que foi mal feita, né? E depois o Bagé tentou censurar minha rede social, botou um advogado, mandando um mandado extrajudicial para que eu retirasse da rede social o que eu disse, sabe? Uma coisa assim. Bom, até hoje, né? Se o assunto tá resolvido, cara, eu continuo amigo do Pedro. Nunca mais falei com o Rogério Amaral, mas se encontrar ele é meu amigo. Vou dar um abraço nele e tal. Acho que eles erraram comigo, tá? No mais, eu nunca falo mal de ninguém, cara. Eu vi esses dias o Alex Bagé no podcast falando mal de mim, né? Mas eu nunca falei mal dele. Eu acho que ele agiu mal nesse episódio. É uma coisa. Agora, quanto ele pessoa, eu nem conheço, não sei. Desejo toda a sorte do mundo a ele, né? Mas eu fiquei decepcionado com a SEG, né? O assunto tá resolvido? Tá, eu me afastei, só isso, né? Me afastei da SEG, me afastei daquelas pessoas um pouco, né? Porque depois de tudo que eu tinha passado na Guaíba, e para comprar briga em nome da minha classe, da categoria, para proteger os jornalistas, tu vê os teus colegas fazerem isso contigo, aí não tem cabimento. Aí eu não. Né? Aí a gente escolhe, né, com quem a gente quer conviver mais ou menos, né? Mas o episódio, para mim, eu sou um cara que não guardo ressentimentos, entendeu? Não guardo ressentimentos. Mas eu acho que eles erraram comigo. Eles erraram. É isso, é simples. Errei. Eu já errei com um monte de gente também. E digo, né? Eu acho que eles erraram. A entidade errou feio comigo. Bom, e agora eu pensei, Nando, vou fazer uma questão mais leve para ti. Vamos falar de futebol. Mas não tem como ser leve, né? Olha como está o futebol do Rio Grande do Sul atualmente. Por falar em Grenal, o que dizer então do momento das duas equipes, potencializado pelo último clássico, em que o Inter deu uma respirada e o Grêmio, mais um alerta assustador? Olha, o último Grenal, o Cassiano, mostrou uma superioridade do Inter que até em algumas goleadas a gente não via, né? Eu nunca vi um Grêmio tão pequeno, tão menor do que o seu adversário como nesse jogo. Não tinha nenhuma ambição no jogo o time do Grêmio, morria de medo de jogar e foi amassado pelo Inter. Se o Inter no primeiro tempo tem algum defeito enquanto time de futebol, é o fato de ter volume de jogo e não ter as finalizações para fazer os gols necessários, né? Fez um só, poderia ter feito 3 pelo menos para ganhar o jogo no primeiro tempo. Mas o 1-0 não diz o que foi o jogo. Não diz. O Inter, a dúvida que eu tenho agora, Cassiano e ouvintes, é a seguinte: será que o Internacional, ele estreou agora com o Medina e a partir daí o Medina achou uma ideia, vai dar sequência e o Inter vai crescer? Ou vai ser o Inter do ano passado, que depois do Grenal terminou a temporada, né? Eu acho que a primeira hipótese é mais provável, até porque tem um título em jogo aí, que é o Gauchão, e acho que é o único título que o Inter pode ganhar na temporada. Então, acho que a tendência é o Internacional dar uma embalada. Agora, o Grêmio tem que mudar todo o seu departamento de futebol, tá tudo errado. O Grêmio não tem time e não tem elenco. O Grêmio precisa de um diretor executivo maduro, que entenda de futebol, né, de uma equipe profissional, né? Acho que o Denis Abraão tentou, é um cara bacana, se esforçou, mas eu acho que já deveria ter saído, ele mesmo poderia já sair, entregar para outro e montar uma equipe profissional no Grêmio. Não é possível que a variação mais amadora que manteve o Wagner Mancini depois do rebaixamento e manteve o mesmo diretor executivo. Se o Grêmio não mudar, ele vai ser rebaixado. Eu acho que esse é o recado que fica do Clássico Grenal, viu, o Cassiano? Concordo plenamente sobre a parte do Grêmio, Nando. Plenamente. É o que eu venho defendendo aqui desde dezembro. Não poderia, em hipótese alguma, a comissão técnica e a diretoria ter permanecido a mesma. Jamais isso poderia ter se repetido. Porque se foi rebaixado, é porque tudo deu errado.
E o Grêmio erra no princípio, o Grêmio erra na busca de jogadores, porque o Grêmio não tem um preparo, uma condição, uma estrutura profissional para contratar jogadores. A indicação do Grêmio é treinador, é um empresário aqui, ali, é contratar jogadores que estão na mão, que são oferecidos. Não existe uma captação de atletas, uma visualização de mercado. Isso se refletiu no que acontece agora. Nada mudou e é preocupante mesmo se o Grêmio não mexer no seu departamento de futebol, não investir em uma direção executiva. Mas, Nando, falando de futuro, você é uma pessoa engajada e de opinião, não só no futebol, como na política e na vida. Temos um ano de eleições que dará muitos desdobramentos, com o país dividido em duas vertentes. Como, no meio de tudo isso, trazer uma mensagem de esperança e debater ideias? Olha, Cassiano, a política tá dividida, né? E muito baseada no anti, né? Eu sou anti isso ou sou anti aquilo. Agora, também a gente fazendo uma analogia com o futebol, é aquele jogo que não aconteceu. Essa polarização, se a gente falar em presidência da República, Bolsonaro e Lula, tem sim a ver com os que odeiam Lula, os que odeiam Bolsonaro, os que amam Lula, os que amam Bolsonaro, né? Tem a ver muito com isso, mas tem também a ver com aquele jogo que não saiu. Porque esse era o duelo de 2018 que não aconteceu, né? Por conta de tudo que a gente sabe, né? E ele parece que ficou adiado. E todo mundo quer saber, né? Porque hoje, se tu faz uma crítica ao Bolsonaro, o que se diz? Mas o Lula, nem falam na Dilma, né? Mas o Lula isso, o Lula aquilo. Se tu faz uma crítica ao Lula, vem o outro e diz, mas o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Então tá impregnado esse Grenal, né? Parece que é o jogo que não aconteceu. Eu acho que muito da polarização é isso. Tem a polarização de ideias e tal, mas muito também é essa coisa do jogo que não aconteceu. E tem que acontecer, talvez, para né, aliviar as tensões, seja lá o que for. Mas o importante é que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O Brasil, independente dos números isso apresentados, a gente está com muita dificuldade, né? E eu acho que é possível se fazer um debate dentro da racionalidade. Agora, o problema é quando tu faz um debate com quase que um nível de desespero da população ganhando tão pouco, né, com a sua receita tão achatada, as pessoas sem emprego, ou os que estão empregados ganhando tão pouco, o debate às vezes fica reduzido, cara, e as pessoas votam pelo bolso, né, votam pelo bolso, quem pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, enfim, é o debate que a gente vai ter que fazer, né? E eu acho que a gente tem que debater ideias, né? Tentar perceber o quanto é legal conversar com alguém que pensa diferente e saber tirar alguma coisa disso, né? Saber tirar alguma coisa disso, e não se irritar e chamar para briga, né? Perceber quanto é legal tu bater papo com alguém que pensa diferente, para a gente sair um pouco da nossa própria bolha, né? É tipo entrar numa aula de um assunto que tu não conhecia e tu começa, olha só, isso aqui existe. Tu pode não concordar com aquilo, né? Mas tu percebe que tem uma outra maneira de ver a vida, né? As pessoas percebem as coisas de forma diferente. Eu acho que tinha que saber tirar lições disso e não se irritar com isso, mas enfim, né? Eu acho que a gente é capaz, sim, viu, Cassiano? Sem dúvida. E para finalizar, Nando, o que o futuro aguarda de Nando Gross? Bom, com relação ao meu futuro, eu sigo no Grupo Sinos, na Rádio ABC, apresentando meu programa às 11 horas da manhã. Eu tô com o meu canal no YouTube, né, bem ativo, trabalhando também nas redes sociais, no meu Twitter, enfim. E eu tenho, né, esse meu projeto a partir de 30 de junho, eu deixo o rádio até o dia 3 de outubro eu tô de volta, né, que são os 3 meses que eu vou tirar. Eu sou pré-candidato a deputado estadual e vou concorrer. Acho que é importante colocar o meu nome, né, nesse momento. Tem algumas questões assim que envolvem comunicação, que envolvem jornalismo, que envolvem esporte, que envolvem a vida como um todo, mas que envolvem a nossa profissão, que eu vivi de dentro e acho que a gente tem que discutir, enfim, né? Eu já... Alô, Taquara, já tô avisando aí então, né? Avisem a todos, né? Avisem os seus amigos, sim, eu sou candidato a
Eu sou pré-candidato, a deputado estadual. Isso é um dos meus projetos de futuro, mas atenção, viu, Cassiano, porque eu não largo o rádio, viu? Eleito ou não eleito, eu não largo o rádio. Né? Eu se for eleito, eu continuarei sempre que puder, e acho que todos os dias eu vou poder, não vai ter problema nenhum, às 11 da manhã, apresentando o meu programa, o 103 Esportes do Grupo Sinos. Isso já está acordado com eles, não há empecilho. Então eu sou um homem de rádio e pretendo continuar, mesmo depois, atuando também no rádio. Mas o meu projeto de futuro imediato é esse. Estou mirando uma candidatura a deputado estadual agora nas próximas eleições. Perfeito, muito sucesso nesta caminhada, Nando. Vai ser um ano intenso, então, de muito trabalho. E que bom que tu não sairá do rádio em hipótese nenhuma. Os ouvintes agradecem. Valeu demais, Nando, pela tua participação aqui no programa de Carrinho. Muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Voltaremos a conversar aí mais adiante. Valeu, grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Cassiano. Eu que agradeço aí pela lembrança. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Abraço todo mundo, tá? E conta sempre comigo no que precisar. Valeu, grande abraço. Valeu, Nando Gross foi o convidado do programa de Carrinho desta semana.